Sabino, quero te ouvir, Sabino. Quais foram as suas impressões sobre os discursos de Lula e os primeiros atos do governo que tomou posse ontem? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigado, sempre um prazer participar. Obrigado, Thaís, bom dia. Bom dia, Bruna, bom dia, ouvintes. Bom dia. Uma impressão, vamos lá, vamos começar pelo lado positivo, né? Uma transição democrática incrível. Uma festa maravilhosa ontem em Brasília, um reinício que sempre nos dá esperança, assim como é o reinício do ano. Mas discursos, ou pelo menos falas ali no meio dos discursos, que me assustaram demais. Né? Porque quando o Lula fala nas providências que tomará, principalmente de curto prazo, nada mais está fazendo que cumprir a Constituição Federal. Por outro lado, quando ele fala do governo Bolsonaro, me pareceu um Lula retrógrado, não só, quando fala de economia também. Uma referência, por exemplo, à reforma trabalhista, que ele pretende alterar. Uma referência ao teto de gastos que é muito preocupante em relação ao mercado, porque já sinaliza que não será a política que pautará a área econômica do governo Lula, a questão do teto de gastos. Também quando ele fala de papel indutor de estatais. Ora, a Petrobras é uma empresa de capital aberto, ela não é uma empresa do governo, apesar do governo ser o acionista majoritário. Mas ela é uma empresa que se pauta também pelos interesses dos acionistas minoritários espalhados pelo mundo, que precisam ser respeitados segundo a lei brasileira. Então não é a agenda dos partidos que acomodaram Lula nessa trajetória política. Não é a agenda dos partidos que estão formando o ministério de Lula. Então um discurso duro, que ele fala, que ele sinaliza a não conciliação, fala em barbárie, fala em tempos de destruição, fala em genocídio, essas palavras vão todas entre aspas aí, e que, portanto, assustam quando a gente espera exatamente um momento de pacificação do país. Para encerrar, é bom lembrar que Lula foi eleito não só pelos petistas, e o discurso tem razão, a Thaís, foi absolutamente petista e esquerda, mas ele não foi eleito só por esses. Ele foi eleito também por aqueles que eram anti-bolsonaristas e esperavam uma posição mais moderada de Lula. A questão, Sabino, até agora, pelo menos para mim, surpresa zero, não é? Porque o país elegeu um governo do PT, o país elegeu Lula. Lula não vai entregar nada muito diferente disso, mas é que entre o 8 e o 80 existem ali muitos tons, não é? E o tom de Lula ontem era um tom mais na ponta do que no centro. Eu acho que, como você disse, talvez tivesse ficado a lembrança de um Lula mais paz e amor, de um Lula que faz sinais ao mercado, de um Lula que vem um pouquinho para o centro para tentar unificar esse país tão polarizado nesse momento. Bruna Barbosa